Profeta Daniel, capítulo 10. Versículo 1, Daniel 10, 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à porta do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. Eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram, se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego algum em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortalece. Amém? Glória a Deus. E aí, irmã Zuleide, tá dando para entender aí? Tá legal mesmo? Qualquer coisa, te dá um jeito para trazer para frente, viu? Essa mensagem, eu comecei a explanar ela
na viagem e eu queria falar hoje sobre impedimentos à oração. Embora existam textos que dizem que tudo que nós pedirmos com fé receberemos, como acho que é em Marcos 10, 21, tudo que nós pedirmos com fé receberemos. Isso não é a ideia plena, completa do que é uma oração. Orou com fé, recebeu. Não. Isso é uma parte importante da oração. Orar com fé. E eu digo que não é uma ideia completa do que é uma oração que é respondida positivamente, porque a Bíblia é um composto de livros que se conversam entre si. Livros que trazem ensinos que se completam. Então essa é uma das verdades, um dos princípios para a oração que será respondida. Ela precisa ter fé, mas não é o tudo, não é o todo. Por isso, hoje, e muito provavelmente no outro domingo, nós estaremos conversando sobre empecilhos à oração. Bem, como crentes que somos, nós sabemos que a oração, definida de forma bem simples, é o ato de fé pela qual nós, ou através do qual nós conversamos com Deus. Nós falamos com Deus. Nós expressamos a Deus o que nós sentimos, o que nós desejamos. Falamos e Deus nos ouve. E está dentro da ideia da oração que nesse conversar, portanto é uma conversa, tem que haver o espaço para Deus também falar e nós ouvirmos, visto que é uma conversa, um diálogo. Então, na ideia completa de oração, nós falamos com Deus e Ele nos ouve. Ele fala conosco e nós ouvimos a Deus. A oração, irmão, é uma das principais expressões da fé. A fé, ela envolve ação. E uma das expressões desta fé que envolve ação é a oração. Quem crê, ora. Quem tem fé, ora. Principalmente entendendo que a oração é um conversar com Deus. É um dos principais exercícios da fé, por meio da qual o crente não apenas se comunica com Deus, mas desfruta das consequências, dos resultados dessa comunicação. E os frutos são crescimento espiritual, fortalecimento na fé. A oração é de extrema importância no relacionamento com o divino. Somado à obediência, somado à manifestação de amor com o serviço, somado ao abandono dos pecados, são exercícios da fé que se relacionam com o nosso caminhar com Deus. Não existe caminhar com Deus sem obediência, sem fé, sem serviço, sem culto, sem oração. Não existe, irmão. E um dos termômetros da nossa fé, da nossa comunhão com Deus é a oração. Um dos, que tem os outros. A fé, o amor, a obediência, o serviço. Mas um dos principais termômetros é a oração.
A oração. Quanto menos oramos, mais distantes somos. Não existe amizades assim mais próximas e mais distantes, sim ou não? Não existe relacionamentos mais próximos e outros mais distantes, sim ou não? Pois é. Do mesmo jeito, há relacionamentos mais próximos e mais distantes do Pai e de Deus. E um dos termômetrozinhos é a oração. Quanto menos nós oramos, mais distantes somos. Não é de se admirar que a igreja odierna, por ter uma vida de oração tão escassa, ela veja tão pouco de Deus agindo na própria vida da igreja. Ela tenha tão poucas experiências com Deus, experiências sobrenaturais, poderosas, porque existem ações de Deus como essa, uma porta que Ele abriu, uma recuperação mais rápida, mas existem outras ações que a gente chama de portentosas de Deus, que geram experiências assim poderosas, alguma delas até difícil de acreditar para o descrente, é lógico. Deus deixou de fazer grandes coisas na igreja e por meio da igreja, porque a igreja deixou de crer e de orar pedindo grandes coisas. Uma igreja que ora pouco é uma igreja que crê pouco e que deseja pouco as coisas que são do alto, e por isso não busca, e se não busca, não recebe. Há uma igreja conformada com o ritualismo, com o mesmismo, com o mecanismo, com a automação, com o automático. Há uma igreja acostumada com o mesmo. E é tão interessante que o crente, alguns, eles mesmos, é muito interessante isso, porque os crentes não buscam com fé, não são pessoas de oração, não são pessoas intensas na relação com Deus, e elas se acostumam e também se enfadam da mesmice. Às vezes se acostumam, mas há tempos em tempos que se enfadam da mesmice. Ah, não vou para o culto. Se esquecendo o que é o culto. Ah, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. Ah, eu estou cansado, eu preciso de um tempo. Mas mal sabe esse crente que esse enfado da mesmice é um enfado da mesmice que ele mesmo criou na relação com o seu Deus. Ele está cansado da situação e do ambiente que ele mesmo criou, que pode ser mudado, e a vontade de Deus é que mude. Então veja, a oração é uma das principais evidências de uma saúde espiritual, de uma relação sadia com Deus. E por que é tão importante? É lógico, a oração, dependendo da causa pela qual se ora, ela vai ser uma guerra. Ela vai ser batalhas intensas e longas. Ou vai ser apenas uma luta, um conflito rápido. Depende da causa. Depende da causa. Nós estamos diante de um texto que fala de uma oração que, devido à causa dela, gerou uma batalha
no mundo espiritual de tamanha dimensão que envolveu principados demoníacos e envolveu o principal anjo Miguel, conhecido como aquele que guerreia, que comanda os exércitos celestiais nas batalhas espirituais. Olha a dimensão desta batalha. E ela foi causada por causa de uma oração. Por causa de oração. Olha como é importante a oração. Olha que dependendo da causa da oração, irmão, não é só assim, em o nome de Jesus está declarado. Em o nome de Jesus está feito. Em o nome de Jesus está cumprido. Não é assim não, filho. Dependendo do que você está buscando em Deus, ou você aprende a ser um homem, uma mulher de oração, ou você vai ser um derrotado. Está queimado, pastor. Não, está queimada a tua oração se você não for um homem ou mulher de oração. Nós aprendemos muito nesse texto. E aqui eu vou falar de um dos princípios, ou melhor, por que orações são impedidas. Eu quero ainda aqui no começo falar algo que é muito importante, os crentes já sabem, mas nós temos novos convertidos. Que pena que não vieram aqueles 2 novos convertidos. Mas está ali o casal, glória a Deus, irmão Francisco. E a sua esposa, está aqui também a Leidinha. Então pega a visão. Nós precisamos entender que oração é conversar com Deus, amém? Esse conversar com Deus está incluído a ideia de que nós entramos na presença de Deus. Entramos na presença de Deus e com Ele falamos. Não é um conversar, eu estou aqui e Ele está tão distante. Não, é como nós adentrássemos, como diz o autor dos Hebreus, a sala do trono. Chegássemos até o trono da graça para alcançar favor em tempo oportuno. Então, é um entrar na presença de Deus. Por isso que envolve fé. Amém? É um entrar na presença de Deus. Há um mistério aí que ou o céu vem à terra ou a terra é levada ao céu. Ou nós em espírito somos levados aos céus, ou Deus vem à terra, ou há um encontro. Mas a verdade é que nós entramos na presença de Deus quando oramos. Por isso que envolve fé. Por isso que o autor dos Hebreus ele disse que aquele que busca a Deus é preciso, primeiramente, antes de tudo, crer que Ele existe. E segundo, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quem vai orar precisa crer que Deus existe, porque é entrar na presença dEle. Só que não se entra na presença de Deus de qualquer jeito, amém? Não se entra na presença de Deus de qualquer jeito. Essa ideia está bastante explícita quando Deus resolve ter um encontro com Israel, que no deserto foi levado, ou para o deserto foi levado, e foi levado para este encontro, para que prestasse culto a Deus. Capítulo 19 de Êxodo. E aí Deus propõe a Moisés que fale ao povo, que o povo se santifique 3 dias.
se abstenham das relações, se abstenham, portanto, do pecado, porque ao terceiro dia Deus ia descer e ter um encontro com aquele povo. Deus ia falar com aquele povo. Só que, para que houvesse esse encontro, Deus, ele coloca Moisés como mediador. Moisés, fala ao povo que se santifique. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o povo não podia comparecer diante de Deus de qualquer jeito, em pecado. Comparecer diante de Deus em pecado, sem o mediador e sem a santificação, era morte. E como aquela santificação era como que provisória, assim como o mediador também, Moisés, aquele encontro deveria ser delimitado. O povo não podia se aproximar muito do lugar onde Deus se manifestou. Então veja que mesmo no encontro havia limites. Põe limites ao pé do monte e não deixa que ninguém passe, Moisés. Porque quem passar, mas como assim? O Senhor já não me colocou como mediador? Pois o Senhor está falando com o povo através de mim? Mas como assim o povo já se santificou 3 dias? Mas se eles passarem do limite, eles vão ser fulminados. Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Se vier o sono, você queima ele no nome de Jesus. Naquele mesmo fogo que queimava o monte, seja queimado o sono. Aí você ora assim, viu? Glória a Deus, preste atenção que isso é importante. Eu estou lançando o fundamento para que a tua oração seja ouvida. Eu vou repetir, eu estou lançando o fundamento para que a tua oração seja ouvida, porque não é só orar. Se você não orar, tendo este princípio, esse fundamento, tua oração não chega nem aos ouvidos de Deus. Glória a Deus. Um obreiro, por gentileza. Ia pedir para acender aqui. Resolveu? Glória. Então preste atenção, estou falando de fundamento. Mesmo Deus tendo marcado o encontro, mesmo Deus tendo um mediador, mesmo Deus mandando o povo santificar, o povo tendo santificado 3 dias, este encontro ainda era limitado. Vou repetir, este encontro ainda era limitado pelos termos, pelos limites postos ao pé do monte. Esse encontro não se deu como desejado, porque o povo, diante da manifestação da glória de Deus, ou a manifestação de um pouco do que é a glória de Deus, porque a glória de Deus, irmão, na sua plenitude, só na eternidade nós veremos, amém? Por mais que glorioso que foi aquela manifestação de Êxodo capítulo 19, ainda é só o que nós podemos ver. O povo ficou apavorado com aquilo. O barulho das buzinas, o barulho do som dos relâmpagos, os trovões, melhor dizendo, aquele barulho ensurdecedor, aquela visão do monte pegando fogo, fumegando, aquele negócio todo. E quando Deus permitiu que o povo fosse adiante, o povo recuou e disse não. O povo ficou aterrorizado e disse: Moisés, fala tu com Deus e nós te ouviremos. Depois deste evento, Deus manda que Moisés consagre Arão como sumo sacerdote e seus filhos como sacerdotes, para que ministrem diante de mim. Eles seriam
os mediadores. Por isso que eu disse que Moisés, ele foi um mediador provisório. E até Arão e seus filhos, e depois a sua descendência, foram mediadores provisórios. A conversa entre Deus e o povo se daria com essa mediação de Arão e seus filhos e depois os seus descendentes. Isto por quê, pastor? Porque da natureza de Deus e da natureza do homem. A natureza de Deus é a divina, perfeita, santa, pura. E a natureza do homem é a natureza humana, que foi corrompida pelo pecado. A natureza do homem passou a estar impregnada da imundície, que cheira as narinas de Deus mal do pecado. Por isso há uma barreira, por isso há um distanciamento entre Deus e a criatura humana, por causa do pecado. A natureza santa, perfeita de Deus repugna o que há no ser humano chamado pecado. Os nossos pecados são como tráfico de imundície, é podridão, cheira mal, noja a Deus, por assim dizer. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que todos, ao pecarem, estão destituídos, estão afastados da presença gloriosa de Deus. O pecado distancia, afasta. Todavia, Deus propôs um meio para que esta barreira fosse demolida e este afastamento fosse resolvido. O meio é a redenção através do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus, ele é o preço para o nosso resgate, para a remissão dos nossos pecados. O sangue de Jesus é o meio pela qual Deus nos justifica, nos torna propícios, idôneos, como diz o apóstolo Paulo, ou seja, em condições para nos apresentarmos a Ele ou diante dele sem que sejamos consumidos. Lembra do que Deus disse a Moisés depois do pecado do bezerro de ouro? E Moisés, Deus falou: olha, eu não vou subir com esse povo. Moisés insistiu com ele e Deus falou algo que é muito interessante. Assim: Moisés, eu não vou subir com este povo para Canaã para que eu não os consuma. Deus estava dizendo que se eu andar no meio do povo, do jeito que o povo está, a minha santidade e a minha justiça será provocada e eu terei que me voltar com justiça. Eu vou ter que destruir este povo. Então eu não vou. Aí Moisés age como mediador e faz mediação. A pessoa do mediador é muito importante na relação. Vocês estão me ouvindo? Atendendo a mediação de Moisés, Deus disse: eu vou. Mas teve jeito, né? Ele consumiu aquele povo no deserto. Porque o pecado nos impede de entrarmos na presença gloriosa de Deus. E quem ousa entrar em condição de pecado é para ser consumido. Então preste atenção. Deus propôs um meio. Quem é esse meio? A redenção por meio do sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus nós somos justificados, nós somos, por assim dizer, preparados. Nós somos, por assim dizer, capacitados para entrar na presença de Deus. Porém, portanto e porquanto, ainda necessitando de um mediador. O sangue dos animais na antiga aliança propiciava a condição
para que o pecador se apresentasse diante de Deus, mas ele ainda precisava de um mediador, o sacerdote. Na nova aliança, o sangue de Jesus propicia a condição para que entremos na presença de Deus e oremos e sejamos ouvidos sem que sejamos consumidos, mas ainda precisamos de um mediador. Ou tu tem um mediador, ou tu está perdido. Você está me entendendo? Estou lançando fundamento aqui, para que você entenda que a tua oração, ela só será ouvida, ela só será acreditada, se você primeiro estiver banhado ou marcado pelo sangue do Cordeiro de Deus, chamado Jesus. É por isso que escrita está que Deus não ouve a pecadores, e Ele não tem negócio com pecador. Ele não tem o menor, como é que eu vou dizer? A mínima obrigação de ouvir um pecador. Ele ouve pecadores remidos. Ele não ouve pecadores impenitentes, que não se arrependem. Ele ouve pecadores remidos, pecadores lavados, pecadores resgatados pelo sangue de Jesus. Aleluia! Entenda que o sangue de Jesus te torna propício a entrar na presença. Não tire isso da sua cabeça. Deus só aceita você na presença dele porque ele vê a marca do sangue de Jesus. Que pela fé você se apropriou dessa justificação. Pela fé você alcançou essa graça. Pela fé você compreendeu que você só é aceito por causa do sangue. E você creu, e você aceitou a Jesus como teu Salvador, como teu Salvador. Aleluia! Agora preste atenção. Além do sangue, você ainda precisa de um mediador. Você ainda precisa de um mediador. Possa ser que você ainda esteja fazendo orações erradas até os dias de hoje, mas eu quero lhe ajudar. No livro de João, capítulo de número 16, o Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 24, está escrito: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Até agora, lembre-se, toda uma antiga aliança estava estabelecida. Se pedia, se fazia oração, sendo mediado pelos sacerdotes e às vezes pelos profetas. Quando os sacerdotes falhavam, entravam em ação os profetas. Existia sempre um mediador. Jesus está dizendo agora: a partir de agora, não vai ser no nome de A nem no nome de B. Quem vai mediar o diálogo, a conversa, as vossas orações, sou eu. Peçam em meu nome. Aí você entende porque a gente pede no nome de Jesus. Por isso, irmão, não é iniciar uma oração ou terminar uma oração no nome de Jesus. É entendendo o que significa em o nome de Jesus. Voltemos para o capítulo de número 14, do mesmo livro de João, versículo de número 13, que diz: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Existem religiões, inclusive uma que saiu do verdadeiro cristianismo, que ensina que se pode chegar a Deus por meio de mediadores outros. Por isso é no nome do Francisco,
do José, na verdade, se pede ao Francisco, se pede ao José, se pede a Maria, se pede, está tudo errado. Tudo errado. Estão colocando mediadores que Deus não aprovou, que Deus não aceita. Pois escrito está, primeiro o próprio Jesus diz, peça em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, mas a partir de agora, peça em meu nome. E por que a partir de agora? Porque ele estava para consumar a obra de redenção. Ele estava para se apresentar como sacrifício perfeito e eterno. E não apenas como sacrifício perfeito e eterno, mas como sumo sacerdote eterno que assiste na presença do Todo-Poderoso e faz intercessão e mediação pelos homens. Por isso, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 2, capítulo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Paulo diz, pois só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia! Além do sangue, nós precisamos entender que a nossa oração só é creditada, porque qualquer um pode orar, irmão, mas receber crédito diante de Deus, ser ouvida graciosamente, atenciosamente, com a proposta de resposta, só aqueles que estão marcados pelo sangue e que se aproximam de Deus, tendo por mediador Jesus Cristo, Filho de Deus. Vocês estão me entendendo? Então não é só no nome, é o que significa aí o nome de Jesus. Eu estou me valendo da mediação de Jesus, o meu Salvador. Pai, eu estou me valendo do mediador Jesus, que tornou-se o sumo sacerdote eterno, ou seja, aquele que está diante do Pai, intercedendo por nós, mediando a nossa conversa com Deus. É por isso que a oração dos crentes é poderosa. É por isso que Tiago falou, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Porque a oração do justo é poderosa? Por causa do mediador poderoso chamado Jesus Cristo, que valida a nossa oração. Por isso o crente mais novo, irmã Zuleide, por isso o crente menos desprovido de recursos humanos, de posição social, ele tem uma oração poderosa, por mais novo que seja, por mais simples que seja, porque o poder não está na oração dele, mas naquele que media a oração desse crente, Jesus Cristo. Por isso a oração do pastor não é mais poderosa do que a oração da ovelha. Por isso a oração do crente antigão não é mais poderosa do que a oração do crente novo. Tem o mesmo valor, tem o mesmo peso, porque quem dá valor, quem dá peso a esta oração é o mediador Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, crente, quando você for orar, lembre-se, você está sendo mediado. A tua oração está sendo validada por Jesus. É isso que a torna poderosa. Amém? Isso daqui é fundamental, é basilar. Primeiro, oração nenhuma será ouvida se aquele que ora não tiver a marca do sangue de Jesus, não tiver sido redimido por Jesus, não tiver sido salvo por Jesus, se Jesus não for Senhor dessa vida. Segundo,
se esse crente não se valer do mediador Jesus. Se esse crente, aí eu já estou falando do crente, mais que ele já seja salvo, se ele achar que a oração dele vai ser ouvida, porque ele é bom, porque ele ora mais, porque ele jejua mais, eu quero dizer que a sua oração não vai ser ouvida. Porque quando você acha que a tua oração vai ser ouvida porque você é bom, porque você é mais santo, porque você é mais obediente, porque você é mais devoto, você está dizendo: Senhor, me ouve em meu nome. Senhor, me ouve em meu nome, porque eu sou dedicado, porque eu sou obediente, porque eu sou fervoroso. Eu estou me mediando. É arriscado você receber uma resposta daquela para você se converter. Você está me entendendo, sim ou não? Se você colocar fé na tua oração, porque você é alguma coisa ou tem feito alguma coisa, a tua oração está sendo em vão. Você entende isso? Sim ou não? Eu acho interessante que mesmo antes do mediador Jesus ter sido manifesto, mas já havia os mediadores que eu chamo de provisórios. Daniel, no capítulo 9, versículo 18, é uma oração de Daniel, capítulo 9, versículo 18. Olha o que ele diz: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas, orações, perante a tua face, fiados. Sabe o que é fiados? Quem sabe o que é fiados? Fiados é financiado. Lembra daquele, você vai fazer um contrato, tem que ter um fiador. Ou seja, o contrato só vai ser aceito porque tem alguém que a empresa vê que tem mais condições e crédito que você, que vai financiar você. Não é por você, é pelo fiador, que é a garantia. Você está me entendendo? Aí Daniel está falando assim, as nossas súplicas estão sendo lançadas diante de ti, diante da tua face, fiados. Não fiados em nossa justiça. Por isso Gonçalves está plenamente certo quando ele diz assim: se você está orando, achando que vai ser ouvido, porque tu é mais obediente, mais dedicado, menos pecador, tu está perdido. Quando ele fala, não é fiados em nossa justiça. Não é a base. Aí ele vai dizer qual é a base. Mas em tuas muitas misericórdias. Ou seja, é em ti mesmo. Tu és o financiador que dá crédito à minha oração. Aleluia! É na tua misericórdia. Aí lá na frente ele vai dizer: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó meu Deus. Não em minha justiça, não em nossas justiças, não porque eu sou o Daniel, o profeta que ora muito, o profeta que se abstém de todo o pecado. Não. Mas na tua misericórdia, e no teu amor. Aí você traz para o Novo Testamento, a misericórdia de Deus se manifesta no seu Filho Jesus. O amor de Deus se revela no sacrifício do seu Filho Jesus. Continua sendo pela misericórdia e pelo amor de Deus em Jesus Cristo, o mediador entre Deus
e os homens. Rapaz, é por isso que o crente, irmão, tem umas histórias assim loucas de oração. E são crentes simples e contam umas histórias loucas de oração. Como é que isso aconteceu? Quem é essa pessoa? Não é porque quem ele é, mas é quem está na vida dele. Amém? É por isso que os crentes pedem: Deus, passa a chuva. Nós estamos aqui em teu nome. Ó Deus, nós estamos aqui para fazer a tua obra. Passa a chuva e a chuva passa. É em tempo de inverno e com tempo fechado para chover. E já chuviscando. Você está entendendo aí o mistério? É porque o Pai olha para nós assim, tem a marca do sangue. E Jesus está lá, o mediador. Pai, ouve eles, responde aí. Aleluia! Glória! Glória, 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 glória. Oh, aleluia, aleluia. Eu não quero falar nome de igreja, mas, irmão, tem igreja que fala assim: peça a mãe que o filho atende. Só que lá no céu, à destra da majestade, não está a mãe, está o filho. Quando a gente se apresenta diante de Deus, quem está do lado do Pai é o filho. Quem vai fazer a mediação é o filho. Como eu não estou falando o nome, né? Mas tem um hino antigo que baseado nesse ensino errado diz assim, ó: peça a mãe que o filho... Desafinado mesmo. Peça a mãe que o filho atende, é uma mentira qualquer. Se ela mesmo foi quem disse, faça o que ele vos disser. Aleluia! E é verdade, está escrito, viu? Não, faça o que ele vos disser, né? Não é comigo, não, é com ele. Está entendendo aí, crente? Então preste atenção que eu estou dizendo assim, ó. Tudo o que é necessário para você entrar na presença de Deus, ser aceito e ser ouvido, você já tem. Amém? Amém? Se você se valer do mediador. Agora preste atenção. Mas orações, elas são batalhas dependendo da causa. E aí, eu vou encerrar falando desse ponto. O que Daniel, ou perdão, o que Daniel ouve, ou o que é dito a Daniel acerca das suas orações. Desde quando ele propôs no coração compreender e a orar, o ser celestial diz para Daniel: desde quando você propôs no teu coração, Daniel, a compreender e a orar, foram ouvidas as tuas orações. Mas lembre-se, Daniel está pedindo baseado na misericórdia e no amor de Deus, não dele mesmo. Embora Daniel fosse um homem, como diz o ser celestial, muito amado. Você já parou para pensar de um ser celestial se apresentar e dizer que você é muito amado? A verdade é que a gente não precisa de um ser celestial nos dizendo isso, irmão. Deus já fala isso por meio das Escrituras Sagradas. João 3,16, Deus amou a humanidade de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. Romanos, olha, estava faltando aí. Estava demorando o galo.
Eu sempre confundo, mas acho que é o Romanos 8, 5, ao 5, 8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Acho que é na primeira epístola de João, no capítulo 3, eu não estou bem lembrado, João fala assim, olha, com grande amor tem Deus por nós, de ter nos feito filhos dele. Deus está falando conosco por meio de sua palavra. A gente só precisa ler a palavra, não é não? Eu quero ouvir Deus dizendo que me ama. Lê a Bíblia. Eu citei 3 textos que ele diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, mas eu quero ouvir. Glória, preste atenção. Ó, vou encerrar, a hora já deu. Mas primeiro empecilho às orações que eu encontro nesse texto aqui são forças externas. Forças externas. Lembre-se, por mais que existam textos que digam, se tiver fé em meu nome, mas a Bíblia é um conjunto de livros que trazem verdades que se complementam, que formam uma ideia plena. Portanto, sim, eu lancei para vocês a base para que nós sejamos ouvidos, sejamos creditados. E, portanto, tenhamos uma resposta de Deus, seja positiva, negativa, ou espere. Pelo menos dessas 3 aqui a gente vai ter. Ou um sim, ou não, ou um espere. Ok? No caso de Daniel é um sim. Todavia, para que a resposta chegasse até ele, houve uma batalha que atrasou, por assim dizer, a resposta de chegar, porque o anjo disse, desde o primeiro dia, a resposta já foi liberada. E era positiva. É para que ele conhecesse os tempos futuros. Só que quando o anjo vinha para entregar a resposta, ele foi impedido por anjos caídos que agiam naquela região. Há quem diga que não existem demônios, não existem anjos caídos, forças malignas que atuam territorialmente. Mas esse é um texto, somado a Marcos capítulo 8, acho que o versículo 10, que quando Jesus expulsa aquela legião que estava no Gadareno, eles pedem para que não os expulsasse daquela região. Isso me chama a atenção, porque aponta um lugar de atuação daqueles demônios. No caso, os Gadarenos. Aqui não era uma legião, era algo ainda mais poderoso, ou de maior autoridade. Era um principado. Eu acho interessante porque quando fala dessa batalha, o anjo diz, mas Miguel veio me assistir e eu tive vitória sobre os reis da Pérsia, indicando que, embora houvesse uma luta imediata entre este anjo e o governante daquela região, aquele principado, mas o principado maligno foi assistido por outros. Por isso a necessidade de vir Miguel em assistência a esse anjo, e houvesse essa batalha contra esses principados, e então se prevalecesse. Versículo de número 12, eu vou encerrar nesse ponto, viu, irmãos? Bem, aguarde um pouquinho aí. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, humilhar aqui é um sinônimo para
ele se colocou em humilhação, buscando a Deus em oração. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, desde o primeiro dia, houve uma resposta. Mas o príncipe do reino da Pérsia, presta atenção que está no singular, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então a ideia é que, primeiramente, é o anjo do Senhor contra um anjo maligno. Mas há um reforço desse anjo maligno pelos príncipes ou os reis daquela região. E aí vem socorro do anjo do Senhor, o Miguel, e dois anjos de Deus venceu os reis da Pérsia. Aí não diz quantos, né? Aleluia. Mas sendo que o nosso Deus é mais poderoso, vai botar aí um bocado do lado de lá, porque um do lado de cá já é suficiente. É para ter um glória a Deus mesmo, irmão, porque você... É por isso que tem medo, tem crente ainda com medo de umas coisas aí esquisitas. Que hoje em dia a gente não pode dizer nem o nome mais, né? Um negócio dos... fizeram um trabalho para mim. Pode fazer 2, 3, 4, 5, 10, quantos quiser. Maior é o que está com do que o que está com. Mais são os que estão com o que estão com. Rapaz, presta atenção, crente. Aleluia. O primeiro empecilho às orações são as forças malignas. Irmão, a gente não pode se esquecer disso. Irmão, não esqueça disso. Quando você orar, você vai estar travando batalhas espirituais. Dependendo da tua causa, crente, tu vai ter que aprender a persistir em oração. Daniel somou à oração dele o jejum. O jejum, conhecido jejum de Daniel, que é a abstinência de manjares, coisas gostosas, só água e legume, ou coisa ruim mesmo. 21 dias. Ele orou, ele jejuou, ele orou, jejuou. Havia uma guerra, uma batalha espiritual. Qual é a tua causa? Aí tu vai e chega assim, pastor, ora aí por mim. Tá bom, vem cá. Em nome de Jesus, abençoa. Dependendo da tua causa, meu filho. Tu vai precisar fazer aquilo que a tua carne não quer fazer. O que é? Deixar de comer. Jejuar. Vai ter que fazer aquilo que a tua carne não gosta de fazer. Se humilhar, se ajoelhar, se prostrar. Horas, dias. Reservar o momento do seu dia para se humilhar diante de Deus e insistir. Perseverar. Até que a tua resposta chegue. A garantia da resposta existe, mas ela chegar até você depende também do caso de você perseverar. Isso é tão verdade, irmão, tão verdade, que o Senhor Jesus, por 2 momentos, ele fala da necessidade da gente perseverar em oração. Se você entender que existem demônios agindo, querendo impedir a tua oração, você oraria mais. E é isso que eu quero provocar em você, mostrando essa verdade. Dependendo do que você está pedindo a Deus, tem batalhas sendo travadas. E você não pode iniciar essa oração e abandonar. Eu já orei. Está na mão do Senhor.
Irmão, preste atenção. Se eu não sou perfeito, mas eu consigo identificar quando o crente é preguiçoso e não quer orar e não gosta de orar, e por isso ele disse: eu já entreguei na mão de Deus. Faz ideia os demônios que estão lutando para que as suas orações não sejam respondidas. Faz ideia o próprio Deus que esquadrinha e sonda os corações. Não, isso daí não é oração, não. Eu acredito que esse tipo de oração, Deus nem manda a resposta. Os demônios têm nem que lutar. Moleza. Aí o crente vive uma vida de fracassos, porque ele não obtém respostas em oração, a sua fé não é ampliada, não é amadurecida, não é desenvolvida, porque ele não vê no seu viver com Deus as escrituras se cumprindo. Mas por quê? Porque também ele não ouve Deus, e se ouvindo não tem a disposição de praticar a palavra de Deus. Jesus disse que a gente tinha que perseverar em oração, irmão. Dependendo da tua oração, não tem um capeta, que tem capetas e capetas. Tem capeta que a gente diz: em nome de Jesus, sai! Ele sai. Tem capeta que você diz: em nome de Jesus, sai! Ele diz: não vou sair. E aí a sua fé é provocada, você vai sair sim. Não é no meu nome, é no nome de Jesus. Sai, ele dá uma balançada aqui. Aí você diz: saiu. Já passamos por isso, foi não, irmã Rosângela? De levar horas lutando. Porque existem demônios, existe hierarquia de autoridade. E eu acredito não apenas de autoridade, mas também de poder. Principados, potestades, aqui era um principado. Você entende isso? Dependendo da oração, um principado vai se mover para impedir a tua oração, crente. Aí tu acha que, eu já entreguei na mão do Senhor, resolve. Não, não vai resolver. Aí tu vai viver como um fracassado. Eu oro, não, Deus não responde. Será que esse negócio de Bíblia é verdadeiro mesmo? O capeta que venceu na tua oração, ele já está te atacando para destruir a tua fé e te desviar. Agora coloca em prática a palavra. Irmãos, nessa viagem, a questão lá do sábado à noite, o que mais vinha na minha mente era o texto de Lucas capítulo 11. Meu Deus. Lucas capítulo 11 e Lucas capítulo 16. Em Lucas 11, Jesus, para nos ensinar sobre a perseverança, ele faz uma parábola sobre o amigo importuno. Versículo de número 5, eu estou terminando. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos, olha o ensino aqui, digo-vos que se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiverdes necessidade. A importunação aqui é sinônimo para perseverança. A porta já está fechada. Já estou deitado com meus filhos. Amigo, me dê aí o pão.
mesmo que seja emprestado, importunando, perseverando naquilo que busca, que deseja, que necessita. Jesus diz: se não der por ser amigo, dará pela importunação, dará pela perseverança. No capítulo 16, nós temos o da viúva e do juiz iníquo. 16. Perdão, meu irmão, é o 18. Olha o que é que diz o versículo, pulando logo para o versículo de número 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O versículo 18 começa, capítulo 18 começa: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Julga a minha causa, perseverança. Eu não temo a Deus, mas por causa da importunação dessa mulher, eu vou julgar a causa dela. Tudo que os demônios querem é que nós não oremos. E também, depois disso, o que eles querem é que a gente seja pessoas que oram, mas não perseverem em oração. Porque dessa maneira eles vão obter vitória. E depois eles nos atacarão com setas de incredulidade, questionando o poder da oração, questionando a realidade da existência de Deus, da credibilidade da palavra de Deus. Existe Deus? Deus realmente ouve a oração? Deus realmente responde a oração realmente tem poder? Será o ataque do inimigo depois de nos vencer. Mas quer ser vitorioso? Ore, persevere, seja constante, inicie uma oração e só termine essa oração, ou melhor, só deixe de orar por esta causa depois que Deus lhe responder. Depois que você tiver a resposta de Deus. E eu ainda vou te dizer, se for um sim, glória a Deus, campanha de oração terminada. Se for um não, e se for um espere, ainda dá para perseverar. Mesmo sendo não, pastor, mesmo sendo não. A porta está fechada. A primeira resposta foi um não. Não, já é tarde. A porta está fechada. Já estou deitado com os meus filhos. Mas perseverando. Você está me entendendo, sim ou não? Os crentes mais vitoriosos são os crentes que mais oram. Fica de pé aí, para a gente orar rapidinho.